Nos últimos anos, os Estados Unidos enfrentaram desafios em sua posição geopolítica à medida que o BRICS, um grupo de economias emergentes que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, foi ganhando crescente influência no cenário global. Este bloco tem desafiado a supremacia econômica tradicionalmente dominada pelo Ocidente, especialmente no que diz respeito ao sistema financeiro internacional. Um marco importante nesse confronto ocorreu quando o presidente Donald Trump optou por adotar uma postura agressiva contra a África do Sul, um dos membros-chave do BRICS, com o objetivo de causar divisões internas e enfraquecer sua posição no grupo. No entanto, essa estratégia não teve os efeitos desejados e, em vez disso, provocou uma reação unificada do BRICS, que se tornou mais coeso e resiliente frente às tentativas de desestabilização. A tentativa de Trump de desacreditar a África do Sul, ao focar em questões como reformas agrárias e a expropriação de terras, foi rapidamente rebatida. A liderança sul-africana, sob o comando de Cyril Ramaphosa, respondeu com firmeza, defendendo suas políticas internas como uma resposta às desigualdades históricas no país, especialmente no setor agrícola. Isso foi acompanhado por um aumento no apoio de outros membros do BRICS, que, em solidariedade, fortaleceram sua posição contra qualquer forma de intervenção externa. Trump, em sua política punitiva, também intensificou tarifas comerciais sobre produtos vindos de China e Canadá, o que afetou diretamente a indústria americana e, consequentemente, o mercado de trabalho. A perda de empregos nos Estados Unidos, provocada por essas medidas econômicas, gerou um descontentamento crescente dentro do próprio país, agravando uma crise interna. Além disso, Trump adotou uma postura agressiva em relação à imigração, implementando políticas de deportação e tentando reduzir a presença de trabalhadores imigrantes no mercado de trabalho americano. A sua tentativa de atrair trabalhadores sul-africanos para preencher a escassez de mão de obra, especialmente no setor agrícola, foi amplamente rejeitada tanto dentro dos Estados Unidos quanto no cenário internacional, sendo vista como uma medida ineficaz e cheia de contradições. No contexto global, a situação foi ainda mais complexificada pela posição de Elon Musk, que, ao apoiar algumas das políticas de Trump, acabou se tornando uma figura central e controversa. Musk, por meio de sua empresa SpaceX e seu fornecimento da tecnologia Starlink à Ucrânia, passou a ser visto como parte da engrenagem que prolonga o conflito no leste europeu. A tecnologia Starlink se tornou crucial para as operações militares ucranianas, mas também gerou críticas, já que muitos viam a implicação de Musk na guerra como um fator que exacerbava a tensão global, criando um conflito de interesse entre seu apoio à paz e as ações de sua empresa. Em resposta, Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, rejeitou com veemência as críticas de Trump, alegando que as reformas agrárias no país eram necessárias para corrigir séculos de desigualdade e não violavam os direitos de propriedade. O apoio do BRICS à África do Sul foi crucial, reforçando a unidade do grupo e deixando claro que os países emergentes não estavam dispostos a permitir que suas economias fossem manipuladas ou distorcidas por pressões externas, especialmente vindas dos Estados Unidos. O fortalecimento da coalizão do BRICS marcou um novo capítulo nas relações internacionais, trazendo consigo um fortalecimento significativo da posição do bloco frente às pressões externas. Com uma agenda de desenvolvimento e autonomia que reflete uma visão multipolar para o futuro, o grupo não só conseguiu manter sua posição de independência econômica, como também se preparou para desafiar abertamente a hegemonia dos Estados Unidos no cenário econômico global. A estratégia de Trump, que se concentrou em enfraquecer a África do Sul e provocar divisões dentro do BRICS, acabou por ser um erro estratégico. A tentativa de isolar um de seus membros, sem compreender a força coletiva do bloco, prejudicou gravemente as relações internacionais dos Estados Unidos. Isso não só aumentou as tensões com os países emergentes, mas também colocou os Estados Unidos em uma posição vulnerável, onde a credibilidade das políticas externas de Trump foi questionada, especialmente no que se refere às suas abordagens em relação aos países em desenvolvimento e suas alianças geopolíticas. Ao insistir em políticas econômicas baseadas em tarifas comerciais elevadas e em sua contínua interferência nos assuntos internos de países como a África do Sul, China e outros membros do BRICS, Trump inadvertidamente ajudou a fortalecer ainda mais as alianças dentro do bloco.
Essas políticas punitivas não apenas geraram resistências internas nos países afetados, mas também despertaram solidariedade entre os membros do BRICS, que começaram a ver em sua unidade uma maneira de neutralizar os efeitos da pressão econômica dos Estados Unidos. As ações de Trump, ao contrário do esperado, não enfraqueceram a coalizão do BRICS, mas acabaram reforçando o compromisso do grupo com seus princípios de cooperação econômica e autonomia política, além de acelerar a busca por alternativas ao domínio do dólar nas transações comerciais internacionais. O impacto dessas políticas punitivas gerou uma reação em cadeia que fortaleceu a coesão dentro do BRICS, enquanto os Estados Unidos começaram a perceber as consequências de suas escolhas de forma cada vez mais palpável. A contínua subida das tarifas sobre produtos chineses e canadenses, bem como as ameaças de sanções econômicas a países que desafiavam a política de Trump, aumentaram as divisões no comércio global. Com o crescimento das economias emergentes, particularmente a China, a Índia e o Brasil, que passaram a buscar acordos comerciais que não dependessem do sistema financeiro dominado pelo dólar, as repercussões da postura de Trump se tornaram evidentes. À medida que o apoio global ao BRICS cresceu, especialmente entre países da África, Ásia e América Latina, ficou claro que a tentativa de Trump de centralizar o poder econômico em torno dos Estados Unidos estava sendo desafiada de maneira mais assertiva. O BRICS não só estabeleceu novas parcerias comerciais e políticas, mas também passou a expandir sua influência global através de instituições financeiras alternativas, como o Novo Banco de Desenvolvimento, NDB, que oferece uma alternativa ao Fundo Monetário Internacional, FMI, e ao Banco Mundial, tradicionalmente dominados por potências ocidentais. Esse movimento ampliou a rede de influência do bloco, colocando-o no centro das discussões sobre a nova ordem econômica global. As ações de Trump, portanto, não fizeram senão acelerar o crescimento do BRICS e reforçar a ideia de que as nações do bloco estavam mais comprometidas do que nunca com a defesa da soberania econômica de seus membros, especialmente em um contexto de crescente desconfiança em relação às políticas dos Estados Unidos. O desafio à supremacia do dólar foi outro ponto crucial, com o BRICS em suas reuniões e acordos, promovendo o uso de moedas locais em transações comerciais entre seus membros. Essa iniciativa, ainda em sua fase inicial, já demonstrava a intenção do bloco de reduzir a dependência das economias emergentes do sistema financeiro liderado pelos Estados Unidos, que até então tinha servido como um fator estabilizador global. Essa mudança não só afetou as relações comerciais, mas também causou um impacto profundo nas estratégias políticas globais. À medida que o BRICS se fortalecia e se afirmava como uma força autônoma e resiliente, a ideia de que o domínio econômico dos Estados Unidos estava sendo desafiado tomou forma concreta. O futuro do comércio internacional começou a parecer mais diversificado e plural, com novos centros de poder em ascensão, questionando as premissas da ordem econômica mundial estabelecida por Washington.